Olá, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço do seu amigo evangelista Osmar. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube, onde nós pedimos a você que possa compartilhar, possa também se inscrever no nosso canal, dar o seu like, seu dislike, deixar seu comentário, sua pergunta. Lembrando que de segunda a sexta-feira nós temos aqui a oração da salvação, onde nós fazemos esta oração a partir das 23 horas. E você é o nosso convidado, você pode estar fazendo parte desse grupo de pessoas que estão orando, buscando a Deus em oração, tá? Você pode estar fazendo essa oração através da sua casa, do seu trabalho, aonde você se sentir confortável. Mas, evangelista Osmar, eu posso... qual o tempo dessa minha oração? O importante é você orar a Deus, buscar a Deus, de acordo com a sua necessidade, tá? É muito importante isso. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não importa. O importante é a sua necessidade, tá certo? Você que está precisando de oração, e é uma maneira também de nós estimularmos você a orar. Orar é falar com Deus, é falar com o Pai, é falar com Deus Todo-Poderoso, falar com o nosso Pai que está no céu, onde Ele tem, através de Jesus Cristo, toda a solução para nós, ok? Muito bem, eu quero deixar aqui hoje uma palavra importante para todos nós que acreditamos que temos alguém que age por nós, né? Alguém que se preocupa com a gente, alguém que nos conhece de maneira tão íntima, de maneira tão profunda, de maneira que possa nos compreender, e não só isso, possa nos abraçar nos momentos difíceis, possa nos ouvir nos momentos de angústia e possa nos socorrer no momento que nós clamamos. E esse alguém é Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e também nos fez do pó da terra. Nós somos criados, nós somos criaturas de Deus. Ele tem essa patente sobre nós, né, os seres humanos. Bom, no livro ou no Evangelho de São João, capítulo 3, está escrito, eu vou ler aqui bem pausadamente, devagarinho, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero substituir essa palavra mundo por pessoas, porque o mundo que a Bíblia fala aqui não é o sol, não é as estrelas, não é a lua, não é o mar, não é os rios, não é as florestas, não é os edifícios construídos pelo homem, né? O mundo que ele está falando aqui são nós, as pessoas, todos nós que fomos criaturas de Deus. Por isso que Jesus, lá há 2.000 anos atrás, quando ele estava subindo para os céus, ele determinou seus primeiros discípulos que pregassem o Evangelho. E ele usa esse termo: pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê, olha só, quem crê e for batizado será salvo. Então aqui eu quero estar chamando a importância da palavra crer. O que significa crer? Crer significa acreditar em algo. Acreditar numa verdade, tá certo? Quando você
crê, acredita em algo, mas de coração, de alma, de entendimento. Porque você tem sentido, você pensa, você não pode, e aliás não é manipulado, se você não deixar ser manipulado. Porque no fundo, Deus deu para você o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é exatamente para nós escolhermos os céus ou o inferno, Deus ou Satanás, Cristo ou mundo. Esse livre-arbítrio somente, por exemplo, os animais não têm livre-arbítrio, porque o próprio Deus cuida deles diretamente. Você pode ver que no dilúvio, após Noé anunciar que haveria um dilúvio e chamou as pessoas que viessem adentrar na arca, junto com ele e sua família, as pessoas não deram crédito. Não deram crédito. Primeiro que naquela época não chovia. Era muito raro chover. Não chovia de maneira alguma. Então, falar em chuva era a mesma coisa que era como se fosse uma tentativa de manipular, induzir o povo. Era algo irreal. Então, para começar, e mesmo se chovesse, porque já havia, desde o início lá do Éden, havia chuvas temporais, isso é fato, mas naquele momento eles acreditariam que, bom, mesmo que chova, não vai ser uma chuva capaz de matar todo mundo. Porque naquele momento Deus estava fazendo mais uma tentativa de salvar o homem. Salvar o homem do quê? Da perdição, da condenação. Salvar o homem do inferno. Salvar o homem de onde ele já se encontra, no pecado, no erro. A Bíblia diz que o homem nasce no pecado. Ou seja, nasce debaixo de maldição, sobre o domínio do mal. A nossa natureza pecaminosa, ela já vem conosco desde o ventre da nossa mãe, melhor dizendo. Mas você deve se perguntar, mas se nós nascemos no pecado, não foi Deus que nos criou? Sim. Fomos gerados, desde do pecado de Adão, nós somos gerados no pecado. Então, o homem nasce no pecado. Por isso que existe um fator importante, onde Jesus, numa conversa com Nicodemos, disse para ele: Nicodemos, é necessário que o homem venha nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Porque Deus é Espírito. Deus existe, você pode não vê-lo, mas ele existe. Só que algumas pessoas só vê Deus como Deus. A maioria das pessoas só vê Deus como Deus. Por exemplo, na hora do problema, na hora do perigo, na hora da dor, lembram de Deus, pede socorro de Deus. Mas Deus não é apenas Deus. Deus, ele é um Pai. Existem duas diferenças aqui. Existem duas situações, melhor dizendo, não é diferença. Existem duas situações. Existe Deus, que criou os céus e a terra, ou seja, todo o poder, toda a autoridade está em suas mãos. Mas existe esse mesmo Deus, ele quer ser tratado como Pai. Olha que coisa maravilhosa, profunda, gloriosa. Deus quer que você o chame de Pai. Mas hoje em dia, não só a palavra,
mas a função do pai está banalizada. A sociedade, as pessoas estão tentando de todas as formas desassociar o nome paterno ou o nome do pai de qualquer jeito, tornando o nome e a pessoa do pai uma coisa qualquer, algo qualquer. E existe uma importância muito grande, existe um princípio muito grande, muito importante no reino de Deus, que Deus implantou, que Deus criou. E é por isso que ele enviou o único filho dele, olha só, o único filho, que é Jesus Cristo, ele enviou para dar sua vida, né? Dar sua vida, morrer na cruz do Calvário, como sacrifício para pagar a dívida dos nossos pecados, onde em outros vídeos nós vamos estar aqui falando dessa dívida que é o pecado. O pecado que está sob o domínio do mal. Não pense você, a Bíblia diz que quem peca, olha, nós já somos pecador, mas quando nós pecamos, quando nós damos vazão, quando o nosso livre-arbítrio opta pela nossa natureza humana, que é pecaminosa, pela direção do nosso coração, que é enganoso, a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos do pecado. Por isso que tem pessoas que até chamam por Deus, até clamam por Deus, mas a pessoa, ela continua refém, ela continua escrava do pecado. Ela é uma, olha só, através do livre-arbítrio dela, ela se tornou escrava do pecado. Quantas pessoas estão escravas do sexo, da depravação, da orgia? Quantas pessoas estão escravas mesmo? Quantas pessoas que estão escravas, e quando eu falo pessoas aqui, é homens e mulheres, estão hoje escravos da prostituição. Eu lembro que antigamente você ia num baile porque tinha um prazer de dançar, né? de cantar, de dançar. Mas hoje, quando se fala em baile, está se falando em sexo. Esse período, por exemplo, agora, que é o carnaval, né? Estamos no período de carnaval. Mas você vê como é que as pessoas, elas estão tão escravas, tão refém, tão cegas espiritualmente que, se eu não estou enganado, foi o ano passado, várias escolas de samba zombaram de Cristo, zombaram da cruz, zombaram de Deus, zombaram do Evangelho, zombaram, sabe? Mostraram, tentando mostrar que Deus não é nada, zombando literalmente. E veja só o resultado. Esse ano não tem carnaval, não teve carnaval. Esse ano, cadê aquelas pessoas que zombaram de Deus? Cadê aqueles blocos de carnaval que zombaram de Deus? Porque Deus é Deus. Ninguém zomba de Deus. Se Deus estalar o dedo, tudo está sob o domínio dele. No entanto, ele tem o carinho, ele tem o amor, ele tem o apreço por mim e por você. Por mais que você seja inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós pecamos, somos inimigos de Deus. Você não está nem aí com Deus. Agora que entra a questão do Pai, né? Porque
Ele nos fez, nos criou do pó da terra. Ele nos construiu, Ele nos fez pessoalmente com suas mãos e nos deu do seu Espírito. O que te move, o que faz você andar, falar, ouvir, ver, sentir, é o Espírito de Deus sobre você. Então você tem uma paternidade, seja como criatura, por Ele ter te criado, ter te gerado, mas também agora, Deus te chama, Ele quer te adotar, Ele quer que você venha a ser filho dEle, e você o chame de pai. Mas é como eu falei, muita gente, muitas pessoas, a cultura de hoje está riscando a pessoa e a importância do pai. As pessoas estão deixando de enaltecer a importância e a presença do pai na vida, no lar, numa casa, numa família. Hoje, a gente percebe claramente que querem dar para a mulher a dupla função de pai e mãe. Não existe isso. A importância do pai, aliás, o filho só existe se for gerado pelo pai, mesmo tendo mãe, mesmo tendo uma mãe presente, mesmo tendo uma mãe trabalhadora, mesmo tendo uma mãe dedicada, responsável pelo seu filho, mas se o filho vem a existir, porque foi gerado pelo pai. Mas muitos não querem considerar isso. E em outra oportunidade nós vamos estar falando sobre a importância do pai. O pai, ele é tão importante, porque a Bíblia diz que quando você honra pai e mãe, você será abençoado de maneira muito grande aqui na terra e terá longos dias aqui na terra. Olha só, a longevidade sua depende do quanto você honrou seu pai e sua mãe. Ah, mas meu pai é bandido. Ah, mas meu pai é um bebedor de cachaça. Ah, mas meu pai era um mulherengo. Ah, o meu pai, ele era violento. Ah, o meu pai era um vagabundo. Ah, o meu pai, você pode dar várias desculpas para não querer ter um relacionamento com seu pai. Mas ele é seu pai. Ele é seu pai. Ele que te gerou. Mas você não sabe honrar. Então Deus também cobra isso de nós. E de que maneira que Deus cobra isso de nós? Que nós não o vejamos apenas como pai, aliás, como Deus, mas como pai. Para você ter ideia, até a oração, uma oração que eu vejo e ouço muita gente fazer, mas faz sem ter o discernimento ou se colocar como Ele quer que nós sejamos filhos, como Ele quer ser honrado. Deus não quer ser honrado apenas como Deus, mas Ele quer ser honrado como Pai, nós como filho. Olha só que coisa maravilhosa, né? Vou pegar aqui a Bíblia de novo. Para que todo aquele que acredita nele, ou seja, em Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Deus tem um lar. A Bíblia diz que vai ter novos céus e nova terra. E que Deus vai arrebatar a sua igreja, ou seja, aquelas pessoas que acreditaram e se tornaram filhos desse Pai. Então, continuando, diz aqui, porque Deus amou vocês, amou o mundo, ou seja, amou as pessoas, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, às pessoas, não para que condenasse as pessoas. Jesus não veio para condenar você. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas para que as pessoas fossem salvas por Cristo.
Quem crê, ou seja, quem acredita em Cristo, não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porquanto não acredita no nome do único Filho de Deus. Glória a Deus. E a condenação é esta, que a luz veio às pessoas. Jesus é essa luz, ou seja, você está na escuridão. Você está na escuridão do pecado. Você tem tropeçado nessa escuridão. Você não consegue ver saída nessa escuridão. Está tudo escuro. Está tudo fechado. Você tem tropeçado, tem se ferido, tem se machucado. Você não tem tido, ou não tem um guia, ou uma luz, um reflexo, para saber qual é a saída. Então ele diz aqui, e a condenação é esta, que a luz veio às pessoas, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ô glória! Por que muitas pessoas rejeitam o Filho de Deus? Por que muitas pessoas rejeitam a luz? Para que as suas obras, ou seja, o seu pecado, não seja manifesto e reprovado por Deus. Agora, como é que você quer ter um relacionamento com esse Deus, ou seja, quer ter um relacionamento de filho e pai, se você não quer ouvi-lo, se você não acredita nele, se você não acredita que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade, é a voz de Deus? É muito simples. Você tem que entender que você, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, né? Porque Deus te amou, porque Ele te ama, Deus ama você, Deus ama muito você, mas Ele te deu livre-arbítrio, só que dentro desse livre-arbítrio Ele quer que você pare de continuar nas trevas, porque você continuando na escuridão, você está condenado, você já está condenado. Ninguém vai te condenar mais, você já está condenado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e essa morte que ela está falando aqui, que a Bíblia fala, não é a morte do nosso corpo físico, é a morte espiritual, é a morte da nossa alma. Então é importante que você venha entender e possa ver Deus através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chegará até Deus, ou seja, não é simplesmente chegar até Deus, é ter Deus como Pai. É ter uma comunhão com esse Pai, é ter um relacionamento com esse Pai, é ter saber e querer ouvir esse Pai, ouvir seus conselhos, ouvir sua orientação, estar disposto a obedecer esse Pai. Está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A sua fé, ela só vai existir, ela só vai crescer, ela vai ser possível se você ouvir o Pai. Por isso que lá na oração, e é por isso que eu falo para você que muitos veem Deus como Deus e outros